Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus, e vocês? Melhorou? Você tá bem? Não, na verdade quem estava doente era a Raquel, né? Ah, sim, mas e agora ela? já está tudo certinho. Como está? Agora Que bom. Tá tudo encaminhando para a normalidade. Que bom, graças a Deus. Aliás, bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio Ascar. Vamos lá. Rodney, o que é que nós temos aí? Bom, vamos começar então vamos falar sobre rádio. A gente começa aqui uma notícia exclusiva do Rádio Amantes, né, que foi dada em primeira mão pelo blog. A Fórmula 1 continua nas rádios do Grupo Bandeirantes em 2010. Então, as emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes vão seguir até 2019 com as transmissões de Fórmula 1. Coincidência ou não, esse é o mesmo período de contrato da Fórmula 1 Management, que é a empresa que detém os direitos, que controla a categoria, que recentemente foi vendida, mas o tio Bernie Eccleston vai continuar no comando, né? Então, claro. esse é o mesmo período de contrato da FOM com os organizadores do Grande Prêmio Brasil. A Rede Globo, na semana retrasada, também confirmou que seguirá exibindo a Fórmula 1 em 2017. E os questionamentos sobre o futuro da transmissão das provas da categoria começaram com o anúncio da aposentadoria do Felipe Massa no final de semana do Grande Prêmio da Itália, disputado no tradicional Autódromo de Monza. Além de Massa, há um outro brasileiro na Fórmula 1, que é o Felipe Nasser, mas o seu futuro na equipe Sauber ainda é incerto. Então, então temos aí duas notícias, na verdade uma notícia e talvez uma análise. A primeira, então, a Fórmula 1 continuará sendo exibida em canal aberto pela TV Globo e também terá a cobertura das rádios do Grupo Bandeirantes. E a análise é a seguinte, pelo que então foi dado a entender, pelo jeito, enquanto tiver Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, acho que nós teremos a Fórmula 1 transmitida tanto pela televisão aberta quanto pelo rádio. E a partir do momento em que não tivermos mais o Grande Prêmio Brasil, aí sim o futuro da transmissão aqui é incerto, meu caro Flávio Ascar e meu caro João Alckmin. Mas eu te pergunto o seguinte, há algum perigo de perdermos a Fórmula 1? Não, por enquanto não. Vamos ver agora o que vai acontecer a partir do ano que vem, né? Porque nós com certeza teremos uma nova administração aqui em São Paulo. A não sei que haja um milagre aí na eleição, mas eu creio que quem dos três aí que ganharem, dos quatro que ganharem, vão fazer de tudo, um deles vai fazer de tudo aí para manter o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 no calendário, até porque é uma prova que é uma espécie de chamariz aí para o turismo em São Paulo e arrecada um bom dinheiro aí pro turismo, entre outras coisas. Verdade. Continue, Rodney. Pois é, então temos aí uma novidade também na Rádio Gaúcha. Pela primeira vez na história, a Rádio Gaúcha terá nas arquibancadas repórteres identificados com a dupla Grenal. Só para explicar, né? Nas transmissões das partidas de futebol, a Rádio Gaúcha tem sempre um repórter que entrevista a torcida e, por intermédio desse profissional, o público presente ao estádio pode dar sua opinião aí sobre o que está acontecendo dentro de campo. Até bem pouco tempo atrás, essa função era exercida pelo repórter Luciano Périco. Entretanto, agora, desde a semana retrasada, ele é narrador das partidas de futebol da RBS TV, né? Então, nas transmissões regionalizadas, né, que sempre acontecem, ele vai ser o narrador, então, das partidas da dupla Grenal que serão exibidas pela televisão. E com isso, a Rádio Gaúcha teve que colocar dois novos profissionais então para fazer esse papel. Então a Kelly Matos vai fazer essas entrevistas nas partidas do Internacional e o Duda Garbi vai participar das transmissões da partida do Grêmio. Então a Kelly é torcedora do Internacional e o Duda Garbi é torcedor do Grêmio. Então essa dupla estará ao lado de colorados e gremistas nas transmissões. E o anúncio oficial já foi feito, eles já estão desempenhando essa função
E ainda eles vão fazer parte do programa Sala de Redação, um dos programas mais tradicionais aí de debates do Rádio Gaúcho, debates de futebol do Rádio Gaúcho. Aí depois, durante a semana, até teve uma polêmica. Será que a Rádio Gaúcho estaria anunciando como se fossem os primeiros profissionais, a Kelly Matos seria a primeira profissional do sexo feminino. Na verdade, não. A Rádio Guaíba já tem uma repórter do sexo feminino também fazendo isso, mas não foi o caso aqui. A Rádio Gaúcha, quando fez o anúncio, ela falou que seria a primeira profissional na rádio do sexo feminino na Rádio Gaúcha. Então, quanto a isso, está tudo certinho. Aqui, às vezes, como a Rádio Gaúcha é a líder, né, de audiência, então tudo que eles anunciam gera uma certa polêmica, mas esse mal entendido aí já foi esclarecido, meu caro João Alckmin. Sou eu falando aqui, meu querido Rodney. Então, deixa eu falar. Por favor, continua. Deixa eu só, eu sei que eu preciso fazer, esse registro está atrasado, mas assim, vocês sabiam, eu não vou falar quem é, mas vocês sabiam que tem candidato candidato a prefeito aqui em São Paulo, fazendo, como é que fala, spot político personalizado? Então, por exemplo, se a propaganda dele entra na Jovem Pan, ele fala, vambora, vambora. Se a propaganda dele entra na Band News, ele fala assim, alguma coisa relacionada aos 20 minutos, tudo pode mudar. Então, realmente, eu não vou elogiar, mas realmente esse candidato acabou percebendo que fazer esses spots personalizados pode ajudar bastante aí na sua campanha. Todo mundo sabe quem é, mas eu não vou falar até por questões eleitorais, também não quero dar cartaz para esse camarada, mas realmente a equipe de marketing dele está de parabéns porque de repente sacou isso e pelo jeito ninguém reclamou, né? Tanto que continua até agora. Mas será que pode? Eu acho que pode, né? Se ninguém reclamou, você sabe, né, Flávio? Na questão de eleição, se o camarada dá um espirro, já tem uma equipe aí do adversário de advogado já correndo lá na lei eleitoral para ver se o cara pode espirrar durante o horário eleitoral gratuito. É verdade. Eu sei que a coisa não está fácil, vamos fazer qualquer negócio para ser eleito, né? Agora, se pode ou não pode, eu não sei. Você não ouviu, né, João? Não. Então, por favor. Pode o quê? Você pode... Repita para ele, Rodney, por favor. Tem um candidato aqui em São Paulo, eu não vou falar quem é, que está fazendo spots personalizados para sua campanha de rádio. Então, por exemplo, na Band News ele cita lá os 20 minutos, tudo pode mudar, alguma coisa do tipo. E na Jovem Pan, outro exemplo, ele fala o vambora, vambora. E ele fala pro ouvinte dessas duas emissoras. Olha, alguém tem que denunciá-lo. Mas pode ou não pode? Você entendeu? Não pode. Alguém tem que denunciar. A própria Mas empresa... João, foi o que eu falei. Os adversários têm, com certeza, equipes de advogados, Sim. equipes de rádio escuta, que sempre estão de atentos a qualquer espirro. Então, se um camarada chega lá e espirra, alguém vai lá correndo na lei eleitoral para ver se é possível isso. Então, eu acho que, de repente, não há nada a respeito, não sei também se já pode. teriam tomado alguma providência. Porque na realidade ele está falando, vambora, vote em fulano, só. Mas a própria... Se a própria emissora topou, não é? Aceitou? A própria emissora também acho que não tem muito o que fazer, né? Não é? Entendeu? Existe até emissora que até é simpática ao candidato. Então... esse é o problema. Ainda mais o candidato do PSDB é complicado. Né? Mas é isso aí. Portanto, mas o Dória... Não, o Dória já foi punido. Já está em todos os locais. O Dória foi punido porque usou uma carreta com o logotipo da prefeitura. Isso é proibido. O Dória já foi punido. E o PSDB é especialista nesse tipo de coisa. Eu acho melhor a gente dar o nome, porque senão é o seguinte, o ouvinte fica fazendo elucubração, quem será, quem não será que é desse, será daquele, eu acho isso prejudicial aos outros partidos. Eu prefiro dar sempre o nome. Então está dado aí, é o candidato Mauricinho. Sim, é o Dória do PSDB. Ah, tá. Sabe, é melhor, porque senão, quem será que foi? Como é que foi? Como é que não foi? E não tem nenhum problema ético ou jurídico que nos impeça de dar o nome do candidato. Claro, fique tranquilo. Então, ele está do certo ou errado? Deixa eu mandar um abraço para o Adriano Ferreira. Ele diz aqui que a Fórmula 1 na Globo tem contrato até 2020 para fazer as transmissões do Brasil. Eu acho que na verdade é assim, a Fórmula 1 na Globo é até 2020, mas o Grande Prêmio Brasil é até 2019 e nada impede que, de repente, vamos supor que o contrato do Grande Prêmio Brasil não seja renovado para 2020, nada impede que a Globo
mesmo tendo os direitos, não transmita as provas do campeonato de Fórmula 1. Então, sim, porque eles não têm interesse. Tem toda essa problemática aí. Que interesse eles teriam? Os brasileiros estão ruins pra burro. Nossa. Não ganham. O que eu estava falando, João, é assim, a gente já tem um piloto aposentado, que é o Felipe Massa, e um outro que ainda o futuro dele na categoria é incerto, que é o Felipe Nasser, da Sauber. Então, eu não sei, de repente, se não tiver mais brasileiro... Aliás, vocês lembram, o Flávio Ascar deve lembrar, né? A Globo, em 1980, depois do Emerson, né? Depois da fase do Emerson Fittipaldi, nós não tivemos, assim, outros pilotos brasileiros de destaque, né? Até o Wilsinho tentou alguma coisa, não conseguiu. Na mesma época do Emerson tinha o Zé Carlos Patti, mas ele acabou morrendo prematuramente. Um grande piloto. A gente teve um hiato aí até o surgimento do Nelson Piquet. E a Globo decidiu, na virada de 1979 para 1980, não transmitir mais as provas de Fórmula 1 e eles iriam priorizar as lutas de boxe, a transmissão das lutas de boxe. Isso mesmo. Só que alguém lá na Globo não percebeu que tinha um camarada ali que ele estava começando a se desenvolver como piloto, que ele poderia trazer grandes resultados. E aí, em 1980, o Nelson Piquet acabou explodindo, no bom sentido, é claro, na Brabham, né? E ele disputou volta a volta o título de campeão mundial daquele ano. Verdade. Claro que acabou ficando com Alan Jones, o australiano. O Flávio Ascar deve lembrar, deve ter acompanhado todas essas provas aí com a bandeirinha na mão. Claro. E quem transmitiu pela televisão toda aquela temporada foi a Bandeirantes, né? Eles passaram os direitos para a Bandeirantes. E foi aí que surgiu pro panorama, pro universo esportivo, o Galvão Bueno. Galvão Bueno era o narrador da TV Bandeirantes. Existem registros disso aí no YouTube, dá para procurar. Se eu não me engano, tem um grande prêmio na íntegra, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1980, todo na íntegra com a narração do Galvão Bueno. Tem até os comerciais da época, enfim, realmente é um registro muito histórico. Corram para assistir antes que o tio Bernie mande tirar do ar. Tem isso também. E depois, como todo mundo percebeu que o Nelson Piquet era um piloto de ponta, aí a Globo se apressou no ano seguinte, pegou de volta os direitos e está com eles até hoje. Então, eu acho que de repente pode acontecer isso, agora, né? E aí surgiu o Ayrton Senna também, né? Sim, ainda bem depois, né? Na metade dos anos 80, isso. A gente viu aí o surgimento do Ayrton Senna, e aí a audiência da Fórmula 1 na televisão acabou se consolidando. Muita gente assistia só a categoria por causa dele, né? Agora, o que acabou com o Massa... Foi ele, foi o acidente que ele teve. É isso que eu ia comentar agora. Eu acho que ele se perdeu. Não, passou até medo. Entendeu? Passou até medo. É normal isso. Eu não vou dizer que passou a ter medo, mas assim, o Nelson Piquet também teve um acidente feio na Tamburello, a mesma que depois iria vitimar o Ayrton Senna. A sorte do Piquet é que de repente o carro dele, ele começou, não sei se dá para chamar de sorte, né? É que na verdade o carro dele derrapou e ele começou a voar, né? Porque se ele fosse direto, ele ia acertar o muro lá e também podia sofrer consequências mais graves, verdade, né? Mas o próprio Nelson Piquet diz que depois daquele acidente ele passou a correr mais lento, alguma diferença de segundos, né? Ele era um piloto muito rápido até o acidente, depois, não sei, talvez alguma coisa afetou os reflexos dele e ele não era mais o corredor rápido que era no passado. Conseguiu ganhar um título, mas vocês lembram, ele ficou o quê? Mais uns 2, 3 anos aí na categoria, depois acabou parando e aí teve um outro acidente aí feio lá em Indianápolis, treinando para a Fórmula Indy. E aí, só que aí como ele teve uma contusão grave no pé, né? Ele ficou sem o dedinho, um dos dedinhos do pé, e então isso aí acabou prejudicando a sua carreira. É verdade. Então eu acho que o Massa, coitado, ele tá com isso, né? Uma peça voa de um carro na cabeça. Imagina ele andando na frente do carro. Que peça que vai voar? Pois é. Não é? Então eu acho que ele ficou com trauma. Ficou. E lembrando, só voltando ao noticiário de rádio, lembrando que é só o Grupo Bandeirantes, né, que transmite as provas da Fórmula 1. Atualmente, a Rádio Bradesco Esportes e a Band News são as emissoras que transmitem as provas aí na sua totalidade. A Rádio Bandeirantes entra em rede com essas duas outras emissoras apenas em alguns grandes prêmios. Antigamente era a Bandeirantes que era a cabeça de rede aí
essa transmissão de Fórmula 1, mas hoje não é mais. Hoje você pode ouvir as transmissões do Rodinei Edson tanto na Bradesco Esportes ou na Band News FM. E o Cantinho do Abreu? Cantinho do Abreu hoje não tem, mas daqui a pouquinho eu vou falar de alguém que já trabalhou lá. Mas só que aí tá passando por uma situação difícil. Eu até vou antecipar a notícia. Por favor. Você falou de Cantinho do Abreu, eu vou antecipar, que é na verdade é uma notícia muito triste envolvendo Barros de Alencar. Ô, louco. Ai. Pois é, morreu na última terça-feira, dia 13 de agosto, a esposa do radialista, comunicador e apresentador e cantor Barros de Alencar. Não temos grandes detalhes sobre o falecimento da senhora Francisca de Assis Barros, conhecida como Francisquinha, pois a notícia foi divulgada via redes sociais pela Virgínia Barros, irmã do comunicador Barros de Alencar. Ela diz aqui, abre aspas, boa tarde amigos, hoje é um dia triste para mim, perdi a minha querida cunhada e grande amiga Francisca de Assis Barros para os íntimos, Francisquinha, vai deixar saudades, meu irmão está triste demais, peço a Deus pelo conforto para ele e toda a sua família, filhos e neta, disse a Virgínia em seu perfil do Facebook. O Barros de Alencar, vale lembrar, né, muita gente pergunta isso, vale lembrar que ele estava afastado do rádio, ele teve um câncer severo na garganta, até então, até que isso acontecesse, ele estava trabalhando na Rádio Tupi, aqui de São Paulo, a Rádio Tupi AM, de propriedade do senhor Abreu, mas aí com essa doença ele ficou impossibilitado de prosseguir a sua carreira no rádio. Barros de Alencar, que tem aí um grande serviço prestado ao rádio brasileiro, trabalhou na Rádio Record, foi lá onde ele obteve sucesso, também fez parte da equipe da antiga Rádio Tupi, dos Associados 1040, e também teve programas aí de televisão, um programa na Record aí de grande sucesso. Então, noticiamos aí o falecimento da senhora Francisca de Assis Barros, esposa do comunicador Barros de Alencar. Que coisa triste, hein, meu amigo? Muito triste isso. Que coisa é muito triste, então, infelizmente, a gente pede a Deus que o Barros de Alencar seja confortado nesse momento tão difícil. Opa, nem fale. Mais alguma coisa? Sim, temos bastante coisa. Por favor, prossiga. Continue, a bola é sua. Ou você quer tocar uma música para tomar um café? Não, vamos conseguir. Vamos lá. Eu vou fazer só mais um registro. Por favor. Acabou a festa. Oi! Aonde? Acabou. Aonde? The party is over. Aonde? Acabou a festa da flexibilização da Voz do Brasil, né? Então vocês devem lembrar que nós noticiamos aqui que o programa oficial que transmite as informações dos três poderes ia passar por um período de flexibilização durante o período dos Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, ou melhor dizendo, não, Paralímpicos não, é muito feio, Paralímpicos. Isso. Aqui a gente não se adequa a questões que são impostas pelo Comitê Olímpico Internacional. Não. Então, os Jogos Paralímpicos estão para se encerrar agora nesse final de semana, e com isso, então, a flexibilização da Voz do Brasil termina hoje, na sexta-feira, para quem está ouvindo é hoje, para quem está ouvindo em outro dia, então foi na última sexta-feira. E por que eu digo a festa acabou? Porque, ao meu ver, muitas emissoras aí que não detinham os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos acabaram se beneficiando. Por exemplo, a Rádio Eldorado, que nesse período às 7 horas da noite lançou um programa esportivo com grande repercussão, que tinha o Luiz Carlos Quartarolo participando, a Marília Ruiz e a apresentação do César Saqueto. Outras emissoras também foram beneficiadas, exceto aquelas que transmitiram os Jogos Olímpicos. Então eu já registrei aqui que no período entre 9 e 10 da noite, período onde estavam ocorrendo muitas provas importantes, muitas competições importantes da Olimpíada, o Grupo Bandeirantes teve que interromper aí a transmissão em pelo menos 2 rádios, a Bradesco Esportes e a Band News, para colocar o programa oficial e depois retomar a transmissão às 10 da noite. E um registro aí que eu quero fazer, um puxão de orelha que eu quero dar aí aos nossos amigos, agora nós estamos aí vivendo as Paralimpíadas, e eu quero dizer que infelizmente nenhuma emissora de rádio está transmitindo as competições desse evento, o que é uma pena. Realmente a questão dos Jogos Paralímpicos deveria ter um carinho melhor aí pelo rádio, e não é isso que acontece. Infelizmente, claro, existem os boletins, existem os informativos, mas transmissão de jogos que é bom nada. A TV aberta também praticamente ignora aí a competição, a não ser com boletins de 3, 4 minutos. Eu acho que deveria haver aí uma iniciativa em transmitir esses jogos. Para não dizer que não está passando na TV aberta, eu devo registrar que tanto a TV Brasil como a TV Cultura
estão exibindo algumas competições na TV Cultura, até por uma questão de necessidade, porque até ontem ou anteontem os seus funcionários estavam em greve, então como algumas produções não iam ao ar, por exemplo, os telejornais, então eles tiveram que colocar aí o sinal da TV Brasil para retransmitir as Paralimpíadas, João. Que barbaridade, viu? Que barbaridade, meu amigo, eu vou te contar. Tá fácil não, viu? Não tá fácil. Não mesmo. Não tá fácil. Me diga uma coisa... Assim, só voltando à greve da TV, da pessoal lá da Rádio TV Cultura, claro, eles voltaram ao trabalho, mas só que o estado de greve ainda continua, poderemos ter novas paralisações aí a qualquer momento, vamos ver, vamos cuidar aí para que a situação da TV Cultura não seja tão grave. Me diga uma coisa, como é que vai a Rádio Trânsito, hein? Rádio? Trânsito. Continua andando devagar, né? Como eu falei da outra vez, ela só conta com profissionais de estúdio e a participação aí de externas do helicóptero que presta serviços ao Grupo Bandeirantes. Então, não tivemos grandes novidades aí depois das últimas alterações, a saber, primeiro, o fim do contrato de patrocínio master com o Grupo Sul América e depois com a demissão de vários profissionais. Até hoje não tem um número exato, né? Felizmente ninguém... É até uma situação constrangedora, né? As pessoas não querem falar muito disso, e muito menos também quem deveria falar não fala, mas de qualquer forma, um monte de gente foi demitida. Isso dá para garantir e dá para ouvir também aí, dá para ter certificado disso aí ouvindo a programação da Sul América Trânsito. Mas me diga uma coisa, foi todo mundo que fazia a rua para Sim, rua? Foi o pessoal de externa. O pessoal que dirigia aquele carrinho lá e entrava durante a programação, esse pessoal foi todo mundo para a rua mesmo, e não houve reposição. Que barbaridade, viu? Que horror. Coisa de maluco, que horror. Tá terrível. Que horror, terrível, cara. Que horror, o Rodney. Quanta gente desempregada. Né? E só para vocês terem uma ideia, também a situação tá feia lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Também? Muita gente se manifestando via as redes sociais também sobre a situação da emissora. Tem gente aí se defendendo, porque gente reclamando também pelo fato de que tá ganhando sem trabalhar. E aí também tem críticas aos colegas que ficaram, tem muita gente aí falando e tem gente recebendo, tem gente não recebendo e trabalhando, mas mesmo assim essas pessoas não se preocupam com a situação, não se preocupam com a situação dos companheiros. E aquela coisa, o que eu falo assim, eu acho que ambos os lados não estão errados. Então, por exemplo, quem saiu, quem está reclamando por não receber, está certo, porque é aquela coisa, as pessoas têm contas para pagar, Sim. Tem que colocar comida na mesa, comprar as coisas necessárias para o dia a dia, tem que tomar banho, etc. E quem ficou lá, e quem está se sujeitando à situação dos salários atrasados, infelizmente também tem razão, acaba tendo razão, porque se o cara sai, e de repente vai encontrar um mercado como? Alguns tiveram a sorte de sair e conseguir outra recolocação, como no caso da Carla Matera, a jornalista que saiu do grupo da Tupi e hoje está na Rádio Globo, está no Grupo Globo. Mas, infelizmente, outras pessoas não têm essa sorte. O grande culpado de tudo isso, infelizmente, não está mais aqui entre nós, que é o Assis Chateaubriand, que realmente criou um monstrengo aí com essa relação, com essa questão dos condôminos associados. E também, claro, existem outros culpados, mas deles eu não falo, porque eu não estou afim de ter dor de cabeça, mas a gente sabe do que se trata, né? Má gestão, e eu paro por aqui só para a gente não... Má gestão, e digo eu, João Carlos Rodrigues de Alckmin Barbosa, má gestão, roubalheira, desvio, pilantragem, sacanagem, e eu posso dizer isso tranquilamente, porque Leonardo Alckmin, meu primo, é casado com Terezoca Chateaubriand, Tereza Chateaubriand, que faleceu há algum tempo atrás, e ele é um dos condôminos master, por causa da filha dele. Então essa é a realidade dos fatos. Não tenho. E é só ler o livro Chateaubriand, Imperador do Brasil. Sim, grande livro, grande trabalho aí do Fernando Moraes. Então é isso. Os dois lados aí da questão da Rádio Tupi não estão errados. Não, tem não gente estão, que tem direito de reclamar mesmo, tem direito de sair, e o pessoal que está lá tem direito de ficar, mesmo não recebendo aí
a cada 3, 4 meses, porque a gente não sabe, ninguém sabe como é que está o mercado aí fora, né? Ninguém sabe o que pode acontecer aí. Enfim, a vida é assim mesmo. Olha, você está certo, porque o camarada sai, não, eu vou embora, até logo. E daí? E vai para onde? Pois é, vai fazer o quê? Ainda mais com o mercado tão restrito, né? O mercado está fechado, pois é. O Rio de Janeiro também, claro, a gente sabe que o Rio de Janeiro é um mercado muito bom para o rádio, mas a gente sabe que é muito restrito, né? Então, como é que um camarada vai conseguir um emprego assim tão logo, né? Pois é, deixa eu falar então aqui dos números da audiência do Rio de Janeiro. Eu vou dar crédito a quem merece, é o site Rádio de Verdade, que nessa semana publicou o ranking de audiência das rádios FMs no Rio de Janeiro. O horário divulgado das 6 às 19 horas é a pesquisa mais recente e tem algumas coisas aqui curiosas que eu queria compartilhar com vocês. Então, na primeira colocação, nós temos a Melodia, a rádio do Eduardo Cunha, com 2,44% no Ibope. Olha esses números aqui, esse percentual. 2,44%. Muita emissora de rádio aqui em São Paulo não atinge isso. Na segunda colocação, a FM O Dia, de segmento popular, com 2,19%. Na terceira colocação, e aí uma coisa que me surpreende de forma positiva, é a JB FM, com 1,58%. Bom. Na quarta colocação, temos a Rádio Tupi, que é a rádio a repetidora do AM, né? Então, com 1,52%. E na quinta colocação, a Globo, com 1,22%. 1,22%, é isso. Na sexta colocação, a 93 FM com 1,10%. Aí, a partir da sétima colocação, todas abaixo aí do 1%. A Fanática FM com 0,60%. Na oitava colocação, com 0,57%. Na nona colocação, a Sul América Paradiso com 0,44%. Na 10ª colocação, MPB FM com 0,38%. Na 11ª colocação, 0,33%, a Band News FM. Na 12ª colocação, aqui ainda tem a Rádio Cidade com 0,28%, lembrando que a Rádio Cidade já era. Na 13ª colocação, a CBN com 0,23%. Aqui eu quero chamar a atenção, né? No mercado do Rio de Janeiro, a casa do Sistema Globo de Rádio, a Band News FM está à frente da CBN, 0,33% contra 0,23%. Claro que a Band News chegou primeiro, né? Ela foi em 2005, quando eles fizeram a rede, a Band News chegou primeiro, tomou conta dessa fatia do mercado, obrigando o Sistema Globo de Rádio a correr atrás, e eles não conseguiram recuperar esse tempo perdido, então tem essa diferença aqui. Claro, também conta muito, também o Boechat é um nome que tem muito peso aí no mercado carioca, mas ajuda bastante. Então temos aqui, aqui em São Paulo isso não acontece, aqui em São Paulo é o contrário, a CBN está à frente da Band News, sendo que aqui é a casa da Band News. Na 14ª colocação, a Catedral FM com 0,22%. Na 15ª colocação, Antena 1, que não é a Antena 1 do Negrão, é a Antena 1 Light, que antigamente era nativa, com 0,20%. Na 16ª colocação, a Transamérica com 0,20%. Na 17ª colocação, a Feliz FM com 0,8%. E na 18ª colocação, a Rádio Mania com 0,07%. Não me perguntem, porque não tem aqui, eu não sei, mas aqui nós não temos os dados da Bradesco Esportes e nem da MEC FM, que são emissoras aí que também transmitem para o Grande Rio. Então, mas de qualquer forma dá para ter uma ideia de como é que está aí a questão da audiência no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no segmento aí do segmento onde disputam Tupi e Globo, a vantagem é grande aí da Tupi. A Melodia do segmento gospel bem à frente aí, a rádio do Eduardo Cunha bastante ouvida. E no segmento jornalístico, a Band News à frente da CBN, isso no Rio de Janeiro, repetindo, a casa do Sistema Globo de Rádio. Olha, o Eduardo Cunha, pelo menos na rádio, vai bem obrigado, né? Vai bem obrigado, né? Vai ser vai ser a única forma de sustento dele a partir de agora, né? Rodney Tolinho. A oficial, gente. Rodney Tolinho. Você é bobildo. Você é bobildo. Oficial. Ora. Deixa eu registrar aqui a mensagem do Marcelo de Sena, nas primeiras notas que ele manda sobre rádio. Ele começa com a que vem do Rio Grande do Sul, que é Eduardo Strebe.
a mesma que trabalhou por anos na RBS, fechou para começar na rádio mais nova de Caxias do Sul nesta segunda-feira. E antes também ela tem um espaço na União FM de Novo Hamburgo. Então tá aí o registro do Marcelo Lucena. Ele mandou mais alguma coisa aqui. Rádio Bradesco Esportes do Rio de Janeiro contratou e ele já começou a dar expediente na quarta-feira. O Eugênio Leal, comentarista que era da Rádio Tupi, e agora está na Rádio Bradesco Esportes FM a convite de Edilson Silva. Ah, tá. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir com a pauta aqui. Por favor. Rádio CBN tem um novo diretor executivo. Então, Ricardo Gandur foi anunciado pela direção do Sistema Globo de Rádio como novo diretor executivo da CBN. O Gandur trabalhou por mais de 10 anos no Grupo Estado. Seu último cargo foi como diretor de conteúdo. Ele vai assumir oficialmente a direção da CBN no próximo dia 3 de outubro. Ele vai substituir a Marisa Tavares, que saiu, né, em julho. O Xene coloca que ela foi demitida, mas nesse caso ela saiu, né, de qualquer forma, demitida ou não, né, porque assim, a versão oficial é que houve um rompimento, houve um final amigável aí de relação, que ela pediu para sair, para se dedicar à literatura, mas o Xene aqui coloca uma versão de que realmente ela foi demitida, que o pessoal já tinha se cansado dela. Mas a Marisa Tavares deixou em julho após comandar a rádio por 14 anos. O Ricardo Gandur retorna ao Grupo Globo, onde já exerceu funções estratégicas na Editora Globo, no Infoglobo. Então temos aqui o currículo do Gandur, que ele é engenheiro civil pela USP, formado em engenharia civil pela USP, jornalista pela Fundação Casper Libero, e trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou na Editora Globo, foi professor da Casper Libero, também professor na ECA e trabalhou como diretor de conteúdo do Grupo Estado desde 2006, e é também diretor do Comitê de Relações Internacionais da ANJ, Associação Nacional de Jornais. Vamos ver agora como é que serão os destinos aí da CBN a partir de agora. Ele vai ter muito trabalho, né? Vai ter que... Um desafio aí realmente é esse sobre o qual a gente falou agora há pouco, que é recolocar a CBN no seu devido lugar, né? No mercado de audiência do Rio de Janeiro, que é à frente da Band News. Eu falo isso porque realmente a obrigação dos veículos locais da Globo lá no Rio de Janeiro realmente sempre estar aí nas primeiras, à frente dos concorrentes, né? Nesse caso não dá para ficar nas primeiras colocações, mas nesse caso é ter a liderança aí no segmento. Mas, Rodney, em realidade existiam muitas reclamações de comunicadores da CBN de que a Marisa Tavares priorizava alguns amigos em detrimento daqueles que ela não gostava. Mas isso infelizmente vai ter em tudo quanto é lugar, né? Isso, eu sei bem como é que é isso, para fazer o quê? Infelizmente faz parte da vida profissional, né? Existem pessoas que infelizmente acabam não fazendo marketing pessoal, que trabalham sério, mas não são dadas a... Não puxa saco. Não são puxa saco, não precisa ficar saindo toda hora para almoçar com o coordenador, com o gerente, etc. E acabam sendo deixadas de lado, né? Às vezes muita gente paga por isso, né? Olha, você tem faz parte do mundo corporativo. Você tem que ser como Fufunha. Eu pergunto para ele que oração. Ele fala a hora que o senhor quiser, chefinho. Tem que é ser, assim que funciona as coisas. Muitas vezes tem que ser assim mesmo. Eu vou lá logo dar uma ripa no Flávio, porque ele não faz isso. Eu pergunto para ele que oração. Ele fala, por quê? Você não tem relógio? Olha no celular. Mal criado, Flávio. Viu? Pois é. E assim, então tem que ter uma postura, tem que equilibrar esses dois extremos, né? Então, para a pessoa se manter, tem que equilibrar. Mas que existem muitas reclamações sobre a Marisa Tavares, isso tem, eu até conheço o caso de gente que fez até blog, claro, para passar informação, mas justamente também para dar algumas alfinetadas à Marisa Tavares. Mais alguma coisa, Rodney? É isso aí. Deixa eu só fazer mais um registro aqui, sobre o maravilhoso mundo do rádio. A audiência do FM no Rio de Janeiro a gente já falou, e o último registro então é sobre o Na Geral, o programa da Rádio Bandeirantes. Deu na coluna do Flávio Rico. O programa Na Geral, comandado por Beto Hora, Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória, está nos seus últimos dias de Rádio Bandeirantes, AM 840 e FM
90,9 em São Paulo. Sai do ar em outubro, veiculado de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas. O tradicional programa de futebol recheado com doses de humor e informação ainda não tem um novo prefixo determinado. A sua saída da Bandeirantes pode estar relacionada ao interminável processo de mudanças em todo o Grupo Bandeirantes. Com quase 17 anos de estrada no rádio de São Paulo, na geral chegou à Band em 2002, vindo da Brasil 2000 FM. Tem nas imitações do Beto Hora um dos seus pontos altos e também muita informação ao longo do programa. Beto Hora diz que ainda não pode revelar o destino do grupo para não atrapalhar as negociações. Eu percebi, mais ou menos, que as coisas não estavam muito bem lá pro lado do Na Geral quando estreou aquele programa Bastidores do Poder com o Zé Paulo de Andrade e o Cláudio Humberto, né? Que na verdade foi uma tentativa da Rádio Bandeirantes de responder ao sucesso aí dos Pingos nos Is. Goste ou não do Reinaldo Azevedo, ele tem um público muito grande e os Pingos nos Is realmente, é sério, os Pingos nos Is realmente tem aí uma parcela expressiva de audiência. E a Bandeirantes precisou aí correr atrás e colocou o Cláudio Humberto, que foi porta-voz do governo Collor, sim, ao lado do Zé Paulo de Andrade para fazer um programa similar. O tom do Bastidores no Poder é um pouquinho mais light do que o Pingas nos Is. Mais elegante. Mais elegante, mas então as coisas pro Na Geral já estavam começando a dar errado justamente nisso. Aí tem mais um detalhe, né? Por exemplo, no AM 840, o programa, o Na Geral, só tem meia hora de duração, né? Que vai das 18h30 até as 19 horas. Porque aí começa a Voz do Brasil, o programa é interrompido, e depois a programação só volta na atração seguinte, que é o Esporte Debate. Ela ainda tem veiculação, Na Geral ainda tem veiculação no FM, mas sabe-se lá Deus por mais quanto tempo, né? Porque o FM 90,9 opera ainda, não transmite a Voz do Brasil devido à questão da liminar. Então, é só questão de tempo para o Na Geral ficar sem espaço aí na Rádio Bandeirantes. E é uma pena, porque realmente é um programa que até então tinha muita audiência, tinha para patrocinador também, que é um fator fundamental para a sobrevivência de programas aí no Grupo Bandeirantes. Então, mas com essas mudanças o programa acabou perdendo um certo prestígio. Agora eles procuram um novo prefixo aí no rádio paulistano. Rodney, abraço para você. Outro abraço a vocês. Então quero deixar o tradicional convite para que todos acessem o radioamantes.wordpress.com, onde vocês têm lá as notícias do rádio e as íntegras dos programas Rádio Amantes no ar. Grande fim de semana para você, Rodney. Tá tudo bem com a Raquel, né? Tá tudo certo. Graças a Deus. Tá bom. Tá melhorando, saiu de uma pneumonia. Ela e a Hillary Clinton têm algo em comum. São candidatas? Não, tiveram pneumonia só. Tá bom, e na sexta estaremos juntos novamente. Um abraço. Sempre juntos às sextas-feiras. Grande abraço. Tchau, grande fim de semana, querido. Um abraço.